Olá, hoje voltamos ao nosso vídeo, o papel do Estado e as políticas públicas. E o nosso objetivo hoje é discutir o que são políticas públicas, para que servem, qual o objetivo. As políticas públicas são fundamentais para que uma sociedade se desenvolva. Ela é resposta que o governo, que determinado governo dá para a sociedade. Então, nós não conseguimos imaginar uma sociedade mais ou menos desenvolvida que não tenha como ação do Estado para a sociedade políticas públicas. Então, o nome já está dizendo, são políticas que o Estado executa e que tem um determinado efeito social. Então, por exemplo, a política pública de educação. Tudo que se fala em educação no país é uma política pública que depende do governo, porque ela é uma política pública de Estado, é uma política pública que o Estado, que a Constituição garante. Por exemplo, uma política pública para migrantes, ou para os imigrantes, como queiram. Ela é uma política pública que acontece em determinado governo e outro governo pode mudar. Por quê? Porque elas ainda não são políticas de Estado. Nós não temos ainda, constitucionalmente, uma lei que diga que o Estado brasileiro deve ter uma política pública para os migrantes ou para os imigrantes. Sempre as políticas públicas têm como objetivo solucionar determinado problema político ou um conflito inerente a um bem público. Por exemplo, a questão da água no Brasil. Discute da questão do saneamento, da privatização da água, da não privatização da água, mas independente disso, o Estado é o agente que vai conduzir as políticas públicas em relação à água, em relação a saneamento básico, em relação a tratamento de esgoto, mas sempre, ele pode atuar a partir dele, ele mesmo executa com empresas públicas, através de uma concessão por um determinado período para a iniciativa privada. Mas a política pública de saneamento básico é uma política de Estado, que precisa avançar. E quando a sociedade se organiza e cobra dos governantes uma determinada política pública, ela surge como uma resposta a essa demanda da sociedade. Então, quanto mais organizada for uma determinada sociedade, mais efetivas serão as políticas públicas que essa sociedade vai ter, atendendo às suas necessidades. Então, se a sociedade não se organiza, se a sociedade não cobra, não faz, não cria, não pressiona para que haja políticas públicas que atendam às suas necessidades, dificilmente a sociedade vai ter uma política pública de qualidade. Política pública não é concessão do governo, é uma pressão que a sociedade faz, uma demanda que surge das necessidades da população e o Estado, através de leis, através de instrumentos legais, seja por iniciativa própria ou concedendo a iniciativa privada, atende essas demandas da sociedade. E nós podemos aí enumerar as milhares de políticas públicas. Por exemplo, saúde é uma política pública, saúde é um direito constitucional, mas se a gente não fazer pressão, se a gente não continuar pressionando o Estado, utilizando os diversos instrumentos que a sociedade tem a seu favor, por exemplo, os conselhos de saúde, os conselhos municipais, os conselhos estaduais, dificilmente ela sai do papel. A demora da resposta do governo às demandas da sociedade não é por falta de vontade do governo, ou mais ou menos, é por falta da pressão da sociedade. Quanto mais desenvolvida uma sociedade, a gente vai perceber que mais pressão essa sociedade faz no governo. E o governo, atento a essa pressão, faz o quê? Cria políticas públicas que atendam a essas suas necessidades. Então, não esqueça, política pública é um instrumento que tem como objetivo atender às demandas e necessidades da população. A sociedade precisa estar vigilante, cobrar, pressionar o Estado nos seus diferentes níveis, seja na União, seja no Estado, seja no município, para que crie e desenvolva e mantenha políticas públicas que atendam às suas necessidades. E com mais ainda, com qualidade. Então, se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça,
Se inscreva no nosso canal, curta, deixe o seu joinha para que a gente possa estar cada vez mais levando o conhecimento de forma gratuita a todas as pessoas. Um abraço e até a próxima oportunidade.